Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com, especial com o treinador do Cruzeiro, o técnico Mano Menezes, a fera do Cruzeiro. Amanhã completa 10 anos da Batalha dos Aflitos, né? Quão marcante foi para sua carreira aquele jogo, a campanha com o Grêmio, né? Foi o primeiro grande clube que você comandou. Quão marcante foi? Foi um divisor de carreira, né? A Batalha dos Aflitos foi algo único, tanto que recebeu este apelido e virou filme, né? Na história de um clube extremamente campeão e vencedor como o Grêmio. Colocado no mesmo patamar das grandes conquistas de campeonato mundial, de Libertadores. E o torcedor reconhece isso, reconheceu na rua quando recebeu o clube de volta em Porto Alegre em 26 de novembro de 2005. Na verdade, chegamos no dia 27. Mas não tenha dúvida que se o resultado fosse diferente, né, minha carreira também poderia ser diferente, poderia ter sido, no mínimo, retardada em relação à sua evolução, porque da maneira como foi, com jogadores expulsos, né, uma quantidade alta, a ponto de deixar o time no seu limite mínimo da regra dentro de campo, poderia ser interpretada de uma maneira muito ruim se o resultado não tivesse acontecido. Mas como ele aconteceu, nós viramos quase heróis do futebol, e eu acho que foi algo que não tenho dúvida, dividiu a carreira. Você faz questão de relembrar isso com familiares ou com o pessoal da época? Eles fazem você lembrar disso? Eu concedi aí esse período muitas entrevistas, né, em comemoração a esses 10 anos, principalmente os órgãos de imprensa do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil querem saber. Eu já tive a oportunidade de falar isso no curso da própria UEFA, porque mencionei o fato e eles ficaram muito admirados que era eu que estava ali na frente deles, né, falando e tendo vivido na prática aquele grande evento. Mano, a seleção brasileira que você enxerga hoje, o que você prevê de um time que tomou de 7-1 da Alemanha para uma próxima Copa do Mundo? Olha, eu não acho que essa questão do 7-1 vai ser apagada com facilidade, até acho que nem deve ser apagada com facilidade. Mas ela também não vai ter muita influência para o que vai acontecer para frente na seleção. Acho que os nossos problemas, eles estão lá há bastante tempo. Enquanto nós não resolvermos essas questões estruturais, nós sempre vamos ter uma seleção em transformação ou em reformulação, que é o que vem acontecendo aí nos últimos 12 anos, né? Sempre trocamos de técnico de uma Copa para outra, ganhando ou perdendo, né? Isso faz com que chegue uma nova comissão técnica, tenha novas ideias e pensamentos diferentes das anteriores. Nós não temos por hábito, né, ter um manager, como existe em outros países, que poderia sintetizar muito do que foi feito no outro trabalho, repassar para o novo técnico. Então, ficamos buscando novos caminhos a todo momento. E vale para a seleção aquilo que eu estava falando para o clube, né? O Brasil também precisa ter uma filosofia do que ele quer ser. Como a Alemanha foi discutir isso depois de alguns anos e chegou à conclusão de: olha, nós queremos que a Alemanha seja isso. E todos estão trabalhando nessa direção. Eu penso que no Brasil nós também temos que fazer isso em relação à seleção. Você acha que depois da Copa do Mundo teve alguma mudança ou algo encaminhou para isso que você está falando? Acho que começamos a dar os primeiros passos, sim. A gente ainda não viu o resultado disso e também não é possível ver a tão curto prazo, né? Nós elogiamos os outros fora, pelo mundo, e sempre chegamos à conclusão de que a continuidade deles tem a ver com bom planejamento e esse planejamento junto com continuidade gera bons frutos. Tem que valer a mesma coisa para cá. Você não vai da noite para o dia resolver todos os problemas que tem. Você passou por parte desses problemas na seleção, que você não teve a continuidade que merecia, né? Hoje, você depois da vivência de seleção, Corinthians, Cruzeiro e tudo mais, você aceitaria um novo convite da seleção
E se aceitasse, dependendo de um trabalho a longo prazo, por exemplo, não pensando numa Copa em 2022, mas uma Copa 2026? Eu não tenho a intenção de voltar a trabalhar na seleção neste momento. Nem penso sobre isso. Eu também acho que não é uma brincadeira para você ter que estar tirando o técnico, volta o mesmo, sai o mesmo. Acho que isso não contribui para o aumento de uma conscientização maior, que é o que eu acho que deve acontecer em relação a todos esses fatos. Também não vejo ainda o Brasil com essa maturidade para ter capacidade de fazer um trabalho a longo prazo pensando na Copa de 2022 ou 2026. Nós sabemos, estamos vendo o Dunga sofrendo novamente as mesmas pressões que todos sofreram, e já se fala em troca de técnico e já quer buscar uma solução mágica, pensando que o técnico que está melhor no Brasil nesse momento nos clubes pode resolver todos os problemas da seleção. Da mesma maneira como pensamos que se trouxéssemos um técnico de fora, também resolveríamos todos os problemas, e isso eu garanto para vocês que não vai resolver. A gente precisa primeiro respeitar quem está lá, dar todas as condições para ele fazer um bom trabalho, porque ele é o técnico da seleção, e melhorar as condições externas, paralelas, para que as coisas funcionem melhor. Quando você passou pela seleção, você acha que já estava pronto para ir para a seleção? Você acha que talvez, se fosse o momento agora, assumindo a seleção por agora, depois de fazer esse curso que você fez fora, poderia ser alguma coisa, poderia ter um caminho diferente? E o que mudou do Mano depois que saiu da seleção? Mudou alguma coisa? É impossível você dizer se seria diferente, se seria melhor. Temos por obrigação tentar melhorar, e acreditamos que estamos cada vez melhor em relação a uma formação, conhecimento que a gente vai adquirindo cada vez mais. A experiência também faz com que você tenha, às vezes, atitudes um pouco diferentes que teve lá atrás, tudo. Mas não é possível dizer com objetividade se seria diferente ou não. E também não tem essa questão de momento, você é escolhido e você tem que dizer não ou sim. Eu disse sim sempre para os convites que eu entendia que me permitiu fazer um trabalho. Vocês me perguntaram recentemente sobre o Cruzeiro, por que eu aceitei nessa condição de pressão extrema. Eu também aceitei o mesmo convite do Grêmio, quando nunca havia dirigido um clube grande, e estava iniciando uma segunda divisão. Aceitei do Corinthians em situações muito semelhantes. Então, a vida do profissional é essa, você recebe o convite, e eu não sou muito de correr da briga. Tem um assunto que sempre se toca em seleção aqui no Cruzeiro, desde 2009, o goleiro Fábio. Você, desses últimos treinadores da seleção, foi o único que realmente convocou ele. Eu lembro que você veio até num jogo contra o Tolima, que o Cruzeiro goleou de 6-1, para ver o Fábio e o convocou. Por que você acha que o Fábio merecia outras chances com outros treinadores, por exemplo? Você vê ele como um injustiçado porque você viu nele coisas que outros treinadores, por exemplo, não viram. Não, a questão não é ver ou não ver. Eu duvido que outro técnico brasileiro também não tenha visto no Fábio qualidades capazes de o levar para a seleção. Mas outros goleiros também têm as mesmas qualidades. E às vezes você faz um planejamento de faixa etária, você quer ter um goleiro mais experiente, um intermediário, outro mais jovem. É uma posição que é muito difícil você ficar trocando. E em relação à minha estada, nós estávamos tentando encontrar um goleiro que tivesse uma longevidade maior na seleção, porque sempre foi assim, durante todos os tempos, com raras exceções. E a gente já tinha um goleiro muito experiente, que era o Júlio César. Então, todos os nossos focos de observação tinham esse direcionamento. Mesmo assim, foi possível levar o Fábio, algumas vezes, mas é uma escolha difícil, não penso que é fácil. Todo mundo quer acertar, todo mundo quer escolher o goleiro certo, todo mundo quer escolher o melhor. A gente também entende que o torcedor do clube imagina que um goleiro como o Fábio, que é ídolo do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro sempre o quis ver na seleção com justa opinião, mas também é importante respeitar a opinião do técnico que está lá, ele quer acertar.
Obrigado, mano. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Estou aqui eu e Bernardo Lacerda, a gente se despede. Até a próxima.